Olá, prezados. Tudo bem? Pessoal, chegou a hora de nós conversarmos um pouquinho sobre esta relação do sistema cardiorrespiratório com os limiares ventilatórios. Então, nós precisamos entender o quanto esse nosso sistema circulatório ele acaba auxiliando o processo do carreamento do oxigênio e isto vai estar envolvido com os nossos limiares ventilatórios. Então, para começar, vamos entender um pouquinho da questão mais anatômica, onde nós passamos a ter aqui o nosso meato nasal, nós passamos a ter aqui uma cavidade oral, por onde o ar pode entrar. Aqui nós temos a epiglote, que é uma lâmina que faz a separação entre a glote e a faringe, fazendo com que haja a permissão de entrada de ar em direção à laringe e não que o ar acabe sendo direcionado ao estômago. O ar vai passar, então, por esta traqueia. Da traqueia, nós chegamos nos brônquios e os brônquios finalizam em bronquíolos. Aqui a gente também enxerga as costelas, que vão ser fundamentais no processo da respiração, os lobos superior e inferior do pulmão e na pontinha desses bronquíolos, como eu falei antes, nós vamos ter os alvéolos. Então, este aqui é um saco alveolar. Estes alvéolos, eles vão estar sempre envolvidos com capilares sanguíneos. Estes capilares sanguíneos são eles que vão fazer a troca gasosa entre o alvéolo e o sangue. Então, quando a gente traz isto para cá, o que a gente enxerga? Nós enxergamos o alvéolo, nós enxergamos uma membrana alveolar e aqui nós temos um capilar. Então, vejam que o CO2 que está chegando no pulmão difunde para o alvéolo, enquanto que o oxigênio que está no pulmão acaba se difundindo, então, para este capilar e sendo levado, então, em direção ao coração para ser distribuído para os nossos tecidos. Nesse processo de respiração, nós vamos ter o auxílio dos intercostais, e nós temos intercostais externos e intercostais internos. Além disso, nós temos uma outra musculatura que é chamada de diafragma. Então, vejam bem como a coisa funciona. Quando eu tenho a entrada de ar, eu acabo fazendo com que o pulmão se expanda, ou seja, ele está aumentando o seu tamanho. Por outro lado, quando nós temos um processo de expiração, o pulmão acaba sendo comprimido, fazendo com que o ar saia. Bom, vamos analisar isto um pouquinho mais de forma específica. Vejam bem. Quando nós temos um processo de inspiração, e a inspiração é quando o ar entra no nosso processo respiratório, nós passamos a ter uma elevação dessas costelas produzida justamente por aquela musculatura que eu falei antes, que são os intercostais externos. Além disso, nós vamos ter uma contração do diafragma e esse diafragma vai descer. Então, eu vou acabar fazendo com que haja um aumento do volume torácico. Esse volume torácico aumenta nos três sentidos, tanto de forma longitudinal, como de forma transversal, além de uma forma antero-posterior, da frente para trás. O que isto causa, gente? Vai causar uma diminuição da pressão no alvéolo, isso a gente vai ver com detalhes mais para frente, gerando um desequilíbrio entre a pressão do alvéolo e a pressão atmosférica. Consequentemente, a entrada de ar no processo respiratório. Bueno, e como é que nós fazemos a expiração? E aqui nós temos dois momentos. Nós podemos ter uma expiração mais passiva ou uma expiração forçada. Na expiração em si, vai haver um rebaixamento das costelas
e o relaxamento do diafragma fazendo com que ele se eleve. Numa respiração, uma expiração passiva, nós vamos ter então o relaxamento destes intercostais externos e o relaxamento do diafragma. Mas quando a gente faz uma expiração forçada, nós vamos para além desse relaxamento dos intercostais externos e do diafragma, nós vamos fazer uma contração dos intercostais internos. E isso vai forçar ainda mais o rebaixamento dessas costelas. Além disso, nós vamos ter contração do reto abdominal. Este reto abdominal vai empurrar as vísceras para dentro desta cavidade abdominal. E o que vai forçar ainda mais esta subida do diafragma, tá? Além disso, nós podemos ter auxílio ainda dos serráteis posteriores e dos interiores. O que acaba gerando uma maior pressão dentro do alvéolo, vai então gerar um desequilíbrio no processo da pressão torácica e na pressão externa, gerando então uma saída do ar do nosso pulmão, certo? Então, quando a gente fala de costelas, nós falamos em uma relação que a gente chama de alça de balde. Essa alça de balde é a movimentação que a gente enxerga nas costelas. Quando a gente está num processo de inspiração, vejam que as costelas elas acabam subindo. Então, é como se uma alça de balde estivesse subindo. E quando nós botamos um processo de expiração, nós temos um rebaixamento das costelas. É como se a alça de balde estivesse descendo. E vejam que interessante esta outra imagem aqui, que nos mostra quando o diafragma ele acaba se contraindo e descendo, existe uma entrada de ar fazendo um aumento, a entrada de ar aqui nos alvéolos. Já quando existe um relaxamento do diafragma, ele vai subir, o ar vai sair, então tirando o ar de dentro dos pulmões. Essa expansão do pulmão no processo de inspiração, 70% está vinculada a este movimento das costelas e 30% está relacionada a esta contração do diafragma. Então, vamos analisar aqui como a coisa acontece. Nós temos a entrada de ar, ao levantamento aqui das costelas, o rebaixamento do diafragma. Então, eu aumento este volume, enquanto que na expiração eu passo a ter, olha, vejam, rebaixamento das costelas, subida do diafragma, saída do ar. Bom, isto vai nos gerar, e quando a gente analisa ainda as questões mais anatômicas, nós vamos ter duas zonas de condução, quando a gente está falando lá do pulmão. Nós vamos ter uma zona mais condutora, e como a própria palavra diz, ela vai conduzir este ar, e nós vamos ter uma zona mais respiratória. Nessa zona condutora aqui, ela vai ter várias funções. Uma delas é o transporte do ar, vai haver uma umidificação deste ar, vai haver um aquecimento deste ar. Além disso, vai ter filtração de partículas. Aqui também essa passagem de ar está envolvida com a questão da fala, ou seja, da vocalização. Ainda neste intervalo aqui, nesta zona, nós temos a secreção de imunoglobulinas, que vão fazer parte do nosso sistema imunológico e serve para identificar e neutralizar alguns antígenos ou patógenos, ok? Bom, e nessa zona mais respiratória, quais são as funções desta zona? Nós vamos ter produção do surfactante. É um líquido que diminui a tensão aqui dentro, impedindo que o pulmão se colabe, que haja colapso do pulmão. Aqui também nós temos algumas ativações de moléculas, regulação de coagulação sanguínea,
além de uma função endócrina, mas não é o que nos cabe neste momento. E vejam bem, nós temos aqui, então, uma grande divisão que se finaliza num grande processo de capacidade pulmonar. Vamos analisar cada uma delas separadamente. Primeiro, quando a gente respira normalmente, o que acontece? Nós passamos a ter um volume corrente da nossa respiração. Então, é aquela quantidade de ar que a gente inspira e expira, inspira e expira. Nós podemos fazer uma inspiração forçada, ou seja, nós podemos ter uma grande inspiração. E aí a gente entra numa parte dessa capacidade pulmonar que a gente chama de volume de reserva inspiratório. Esse volume de reserva inspiratório, ele é para além do que existe no volume corrente. Então, quando a gente soma o volume de reserva inspiratório com este volume corrente, nós temos a capacidade inspiratória. Podemos fazer o contrário também. Nós podemos fazer uma expiração forçada. Então, nós passamos a ter aqui um volume corrente mais um volume de reserva inspiratório. Expiratório. Quando a gente pega todo esse processo aqui de uma inspiração forçada e de uma expiração forçada, nós temos o que chamamos de capacidade vital do indivíduo. O pulmão, ele ainda tem um volume residual. Este volume residual é o que sobra de ar dentro do pulmão depois de uma expiração forçada. Então, o pulmão sempre vai ter ar dentro, justamente para que não haja este colapso do pulmão, para que o pulmão não colabe. Então, nós passamos a ter também uma quantidade de ar que sempre vai estar dentro deste pulmão. E nós temos, então, quando a gente soma este volume de reserva expiratório mais este volume residual, nós temos o que a gente chama de capacidade residual funcional do pulmão. Ok, gente? Essa foi uma visão mais anatômica de movimentação deste pulmão e, em breve, eu volto com outras questões voltadas a esse sistema cardiorrespiratório vinculado aos limiares ventilatórios. Daqui a pouquinho eu volto. Até breve!